Olá, meu irmão, minha irmã. A Paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você, neste terceiro domingo da Páscoa, dia 23 de abril de 2023, a reflexão do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram até o túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um outro discípulo: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a liturgia deste terceiro domingo da Páscoa nos convida a descobrir o Cristo vivo, que acompanha os homens pelo caminho do mundo, muitas vezes sem ser reconhecido. No Evangelho, o peregrino aponta aos discípulos de Emaús o caminho para reconhecer o Cristo ressuscitado. Os discípulos estão tristes, desanimados, decepcionados, frustrados. Abandonam a comunidade e voltam para casa, dispostos a esquecer o sonho. Aguardavam um Messias glorioso, um rei poderoso, um vencedor, e encontram-se diante de um derrotado que tinha morrido na cruz. Aparece um peregrino que caminha com eles e começam a falar do assunto do momento.
Jesus, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e dos homens, mas que teve um fim inesperado. O peregrino interpreta as Escrituras, que falam do Messias. Eles escutam com interesse e seus corações começam a arder. No final da tarde, os discípulos chegam em casa e fazem um convite: fica conosco. Querem prolongar a agradável companhia daquele peregrino. Após ter acolhido a palavra do peregrino, lhe oferecem hospedagem em sua casa. E ele aceita, não apenas para passar a noite, mas para ficar com eles. À mesa, um gesto conhecido, o mesmo gesto da última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Os olhos se abrem e reconhecem o ressuscitado. A palavra faz arder o coração. A fração do pão faz abrir os olhos. E Cristo desaparece. Porque agora a comunidade já possui os sinais concretos de sua presença, a sua palavra e o pão partilhado. Mesmo invisível aos olhos, o Senhor está e permanecerá presente. Agora, meu irmão, minha irmã, é só testemunhar. Cristo continua hoje, companheiro de caminhada. O episódio de Emaús nos aponta 3 caminhos. Primeiro, na palavra de Deus, escuta, meditada, partilhada, acolhida. Jesus nos indica caminhos e nos aponta novas perspectivas. Nos dá coragem de continuar depois de nossos fracassos. Segundo, na partilha do pão eucarístico. A narração deste evangelho apresenta o esquema da missa, liturgia da palavra e do pão. É na celebração comunitária da Eucaristia que nós fazemos a experiência do encontro pessoal com Jesus vivo e ressuscitado. E por terceiro, na comunidade. A comunidade sempre foi e continua sendo o lugar privilegiado do encontro. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, também nós andamos pelos caminhos da vida, tristes, cansados e desiludidos. Caíram os nossos castelos e a vida parece ter perdido sentido. Esperávamos tanto, mas tudo terminou. Parece que Deus desapareceu do nosso horizonte. Somos tentados a abandonar a luta e voltar. No entanto, meu irmão, minha irmã, Jesus, vivo e ressuscitado, caminha ao nosso lado. Encontra formas de vir ao nosso encontro e de encher o nosso coração de esperança, mesmo quando não somos capazes de o reconhecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, mais do que nunca, como os 2 discípulos de Emaús, necessitamos do peregrino para poder dizer a ele: fica conosco, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste fim de semana, a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E completando esta nossa meditação, vamos juntos cantar o Salmo responsorial, o Salmo 15. Avante com Maria sempre. Salmo número 15, domingo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós.
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites.